Começa agora mais uma edição do Fala Geek. Salve, salve, galerinha geek, aqui é Rafael Caldonazzo. E quando manda um trabalho de grupo para as pessoas, é para jogar online? Fala, galerinha, pra mim o melhor jogo de todos os tempos é o Ski do Windows 3.11. Esse é legal mesmo. E tinha um de canhãozinho também, não tinha? Ah, tinha. Mas o de Ski é fantástico. Era fantástico. É desenvolvimento extremamente complexo. Aquilo lá identificava o Mocoron, o cara não conseguia jogar. Fala, galera geek de Varginha, aqui é Rafael Aguiar e eu nunca entendi a sigla IDDQD. IDDQD? IDDQD? Que isso? Tem nem ideia, bicho. Acho que não é só você não tá sozinho, não. IDDQD. Fala, pessoal, tudo bacana? Aqui é o Berani. Tô aqui querendo mudar o mundo um pixel de cada vez usando pixel art. De pixel em pixel, De a gente pixel em enche a pixel, tela, né? a gente enche a tela. Vocês estão falando de joguinho antigo? Alguém jogou pinball no Word 97? Não. Cara, eu já joguei o joguinho o jogo oculto do Excel. Isso, tem um Doom também, né? Tem um tipo um Doom no Excel, né? Eu achava um hacker, velho, fazendo. Eu achava que a Microsoft era satanista, tá ligado? Ah, mas isso ela é. Isso aí não é da minha época, não. Muito bem, galerinha geek, estamos começando o nosso Geekcast número 28. Vamos falar hoje sobre games e desenvolvimento, essa arte de fazer as pessoas ficarem horas e horas paradas na frente do computador. Eu não vou falar paradas na frente do celular, porque aí tem a culpa do WhatsApp, do Facebook, mas desses jogos da internet, os jogos online, os jogos de cada dia aí que nos trazem essa alegria de disputar nos campos de batalha e, como diz o Ian, nos Alpes suíços, esquiando. Correndo do pé grande. Galerinha geek, hoje nós convidamos o Alberani Lúcio. Quando eu fui chamar ele pelo WhatsApp, eu fui chamando ele de Lúcio. Lúcio, ele não respondia, não. Aí ele falou, cara, eu acho que eu não conheço essa pessoa, não. Tipo isso, né? Tem um monte de vantagem de ter nome estranho, tá ligado? Pô, eu tenho que tirar essa vantagem, pessoal. Alberani só tem eu, né? Então, pô, chama de Alberani, né? Então, Alberani, cara, eu falei, cara, eu vou ter que falar Alberani. Eu fiquei treinando antes de falar pra não ficar errado aqui no podcast. E aí, Alberani, tudo bem com você, cara? Cara, tudo bacana. E hoje vamos falar sobre games? Isso, vai... Eu ia te fazer, eu vou começar com uma pergunta que a gente não colocou no roteiro, tá? Certo. Se você catar um aluno jogando na sala, ele tá estudando pra prova? Tá, cara, pior que tá. Pra você ter ideia, eu trabalho com um joystick na mão, tá ligado? Nossa, velho, eu errei de profissão, velho. Cara, eu errei de profissão. Tipo assim, aí chefe chega, peraí só um pouquinho, deixa eu terminar essa fase aqui, peraí só um pouquinho. Caralho, imagina se eu falar isso pro teu chefe, velho. Zerar a vida. Ô, Alberani, o que é um desenvolvedor de games, cara? Cara, é assim, tem a questão romântica, né, que você pensa assim, pô, vou fazer um jogo muito da hora, tal, que não sei o quê, mas desenvolver o jogo é muito menos romântico do que parece, mas é muito bacana. Basicamente, o que você tem que fazer é agregar 35 áreas diferentes dentro de escopos diferentes, e juntar tudo isso, misturar, e aí você vira um desenvolvedor de game. Porque você tem que sacar desde de matérias de comunicação e expressão, pra você escrever bem, falar bem, produção de áudio, você tem que ser artista, você tem que ser programador, você tem que ser um monte de coisa pra você desenvolver um game sozinho, assim, sabe? É bastante coisa. Mas um desenvolvedor de games, basicamente, é um programador que programa jogos para rodar em qualquer tela. Eu tava, antes de fazer esse podcast, pra montar a pauta, né? Aí eu falei assim, cara, o que o desenvolvedor de games faz? Aí dei uma buscada na internet, né? E aí eu falei assim, bicho, é a profissão que todo mundo acha que deve ser a mais legal do mundo, mas a sua definição acho que foi certeira. Você faz os outros felizes, mas na verdade você não fica tão feliz fazendo, né?
É assim, tem aquele sonho de criança, né? Ah, pô, vou fazer jogo, tal, vou lá, vou só montar as coisas igual Minecraft, né? Aí, Só que, mexeu com você. só que depois depois que a gente percebe a profundidade que você tem que pensar, assim, cara, peraí, eu acho que não é isso não, assim, sabe? Mas continua sendo muito divertido, é muito bacana ainda, é mó legal. Ainda mais quando você consegue aplicar e ver a reação da pessoa jogando, sabe assim, putz, é legal. É mais, né, o desenvolvedor tem que fazer uma programação, né, cara? Em resumo, né, vamos dizer assim, bem toscamente falando. E quem minimamente mexeu com o site já vê que é chato pra caramba. Uma vez eu tentei fazer, eu falei, larga a mão. Não, mas é bacana. Tipo assim, hoje em dia a vida é muito mais fácil, né? Eu falo que eu tenho 40 anos, mas, cara, eu programei em cartão perfurado, tá ligado? Sem exagero, assim. O meu estágio, eu fiz estágio na Unifei, sei lá em que ano que foi, e eu tinha que programar em Assembly, sabe assim, um negócio esquisitão, assim, sabe? E naquela época fazia Assembly parece nome de remédio que passa quando você machuca, né? Tipo isso. Aí você machucou, passa um Assembly. Daí, cara, naquela época era muito difícil, assim, sabe? Era muito distante da gente. Falei assim, cara, nunca vou conseguir fazer Doom. Sabe assim, é um negócio muito louco, assim, sabe? Aí, enfim, aí nunca ninguém se interessava muito por desenvolver, só o cara quando tinha algum conhecido que vamos dizer assim, apadrinhava o cara que fazia aquilo, né? Era um mercado muito restrito. Daí, cara, hoje em dia, nossa, a vida é muito mais fácil, sabe? Você consegue fazer um jogo sem programar, inclusive. Né? Como assim? Você pode fazer, por exemplo, se você baixar, por exemplo, Unreal Engine 4. Unreal, cara, você você pega um template da Unreal e a programação, você só conecta elementos visualmente, assim, imagina um gráfico, que você tem assim, um bloquinho assim, chamado personagem, e o personagem tem que pular, e tem um bloquinho que pula, você conecta o personagem no bloquinho que pula. Pronto, com o mouse. Você usa só o mouse para poder fazer um jogo. Um jogo 3Dzão, bacana, assim, cheio de efeito e tal. Então, hoje em dia não é totalmente necessário. Você pega, por exemplo, uma outra engine muito famosa. Mas assim, o jogo tem que estar pronto, né? O jogo principal, assim. Você só faz como se fosse um mod do negócio ou não? Não tem nada a ver? Não, você programa do seu jeito. Uhum. Você programa do seu jeito, você faz a programação que você quer, mas é uma programação visual. É uma programação baseada em arrasta e solta. Imagina assim, você tem lá nas engines, você tem uma lista de comportamentos, né? De coisas que todos os personagens, todas as ações de qualquer tipo de jogo, praticamente qualquer tipo de jogo, já estão mapeadas. Então você escolhe a ação que você quer, define as características daquela ação e conecta ela ao comportamento do seu personagem, né, do seu bonequinho. Então assim, fica um negócio quase serviço de artista plástico, sabe? De montar as coisas e dar sentido para aquilo. Obviamente, fala assim, não, mas eu preciso montar um server que vai comunicar, sei lá, igual Fortnite, né? Vai ter uma ilha e essa ilha vai ter 50 mil pessoas naquela ilha, tem que fazer a comunicação disso. Aí o negócio complica. Aí já é o mais complexo. Aí é o nível AAA, às vezes. Tem que fazer God of War inteiro, certo? Putz, aí é 4 mil pessoas com investimento de algumas dezenas de milhões de dólares. Porque muita gente, né, tem que ter uma equipe muito grande pra fazer isso, né? Pra fazer esse naipe, né? Uhum. Mas, por exemplo, assim, tem um monte de vários jogos. Uma comparação que eu faço sempre é assim, ó. Você pega lá, Super Mario, por exemplo, Super Mario de Nintendinho, né? Versões anteriores. Quando você cria do Super Mario, você vê lá tem 12 pessoas, 14 pessoas, se eu não me engano. Sabe?
Sim. 14 pessoas fizeram o Super Mario inteiro, bacaninha. Pô, mas o mundão, você coloca um mundão flat lá de fora a fora, ele vai andando, né? Pois é. O Rian nunca fez um jogo. Não, cara, porque você Não, consegue. mas Você consegue baixar o mapa, tipo, em flat ele inteiro, pô. Aham. Né? Boa. Então, aí assim, aí você pega, igual eu falei do caso do God of War, por exemplo, né? Cara, God of War tem 4.000 pessoas envolvidas. Tá? Tem 2 programadores, 2 designers programadores que são responsáveis só por uma das espadas do cara lá, entendeu? Então, assim, é um nível muito diferente. Claro que a gente tem... mas o retorno também é infinitamente diferente, né? Totalmente. Eu fiz um apanhado, né, para gravar o nosso programa Fala Geek, que vai transformar em programa de TV. E o GTA V, cara, faturou $1 bilhão em 3 dias de venda. Pois é. E custou menos que Piratas do Caribe para poder ser feito. Acho que foi $328 milhões. Pois é. E o jogo fatura até hoje, cara. Até hoje o jogo vende. Impressionante. Foi em 2013 o lançamento do game. Assim, hoje em dia, por exemplo, você tem contextos bem claros, né, de posicionamento de marca, de que atuar e tal. É um mercado complexo e bem definido até. Né? Então, assim, esses jogos AAA, né, GTA, The Witcher, God of War, esses caras famosões, assim, super famosos, que geram audiências enormes, esses caras têm um posicionamento diferente. Né? É mais ou menos igual ao Hollywood. Né? O GTA V, em 3 dias, faturou $1 bilhão. Vingadores demorou mais de um mês para faturar isso. Tá louco. Aproximadamente, o GTA tá batendo a casa de 6 bilhões. Caramba. Caramba, velho. É muito dinheiro no jogo. É muita grana. É muita grana. Pra você ter uma ideia, há um tempo atrás eu vi uma estatística que já tem uns 2 anos que o mercado de game já ultrapassou e está quase o dobro do mercado de cinema no mundo. Sim, isso aí você vê várias matérias aí não só na internet, mas na televisão. Você vê que o mercado de jogos é o mercado mais rentável atualmente. Ultrapassa, é o que você falou, ultrapassa 2 vezes o mercado de cinema. Acabei de ver aqui, super interessante, alguns meses atrás. O mercado de música fatura 15 bilhões por ano, bilhões de dólares. O mercado de cinema fatura 38 bilhões de dólares. E o mercado de games é 91 bilhões de dólares. Nossa, os dois juntos. Tipo, mais que... mais é o dobro dos dois juntos. Mas se você for parar pra pensar, o mercado de jogo, ele engloba o mercado de filme e o mercado de música. É bem observado, é verdade. Certeza. Se bem que o cinema, quando vai fazer um filme de jogo, ele caga, né? Não tem, A gente tem que deixar isso muito claro. não tem experiência boa, né? Tanto de jogo, velho. Tanto de jogo quanto de sei lá, qualquer outro desenho, né? Outra animação qualquer. Assim. Goku, por exemplo, né? Cara, Street Fighter sério mesmo, é pra rasgar o cu até na nuca, velho. Cara, você acredita que tem um amigo meu que gosta, velho? Ele gostou daquele filme. Eu falei, não, é mentira. Tá zoando. Não tem como gostar, velho. Eu falei, não é possível, cara. Não, que o Guile ficou muito foda. Eu falei, Cara, ele chega numa lancha, cara, pra brigar com o Bison. Não tem isso nem lancha no jogo dele. A fase dele tem um avião, um caça. Né? Podia falar assim, mas chega numa lancha. Ficou muito ruim, né? Mas tem jogo muito ruim também, né, cara? Tem jogos que fazem até sucesso, são jogos famosos, mas são muito estranhos. Eu tava analisando agora, numa aula até, 2 semanas atrás, eu tava analisando o contexto, o roteiro de Contra. Contra é um jogo antigo, não sei se vocês conhecem Contra. Do Mega Drive ou do Super Nintendo? Só que é o Contra 3 ou 4, sei lá, um Contra qualquer lá. Aí, cara, imagina assim, ó, o jogo começa com o cara acordando numa nave espacial. Aí um robozinho vem e fala com ele
e você tem que levantar para poder salvar a galáxia. Ele fala, então tá, eu vou. E de repente ele fala assim, agora você tem que ir lá conversar com o chefe da galáxia inteira. E era uma foto do Che Guevara. Ele fala, então tá, beleza, tranquilo, vou. Aí ele vai, né, em algum lugar lá, e de repente o jogo é um jogo de plataforma horizontal, né, infinito também o mapa, pixelado e tal, padrãozão. De repente explode um negócio assim, cara, ele tá no espaço e ele desce de helicóptero, tá ligado? Assim, de fora da nave pra dentro tem um helicóptero assim com um arzinho voando. Cara, mas não é possível que os caras fizeram isso, bicho. É contra, né? É a mágica do jogo, né, cara? Pô, você falou em jogo ruim, a gente não pode deixar de citar o ET do Atari, né, cara? Deus meu Deus. Esse é o clássico do... Assim, só voltando no Contra rapidão, mas o Contra do Mega Drive é bom, cara. Não, é bom. Mas assim, aí assim, Contra 1, 2, 3 é bacana. Mas aí os caras viajaram assim, sei lá, na 10ª edição do Contra, entendeu? Entendi. Aí tipo, precisa fazer, não tem contexto, né? E tá qualquer coisa lá, assim, sabe? Aquela pressa, igual filme. Sabe? Velozes e Furiosos. Quanto faz na pressa, Tem mas que fazer, né? O ET, cara, foi acho que um dos maiores fiascos da Atari, cara. Sem brincadeira. Foi citado até em filmes, daquele filme que tem o Pac-Man lá. Sei. É Pixel, né? Pixel. Eles citam na verdade, a invasão ocorre que eles mandam para o espaço uma partida, né, de videogame, mais a fita do Atari. Aí os ETs ficam revoltados sempre por causa do jogo do Atari, cara. Não tem cabimento. Alberani, eu vi você falando aí a gente está citando muito o mercado, né? Porque, querendo ou não, para tudo fazer sucesso nesse mundo capitalista que nós vivemos opressor, o dinheiro tem que estar envolvido, né? Sim. O que é, assim, quais são as principais dificuldades hoje para trabalhar para desenvolver jogos aqui no nosso país tupiniquim? Cara, uma das coisas que eu acho que é importante entender, né, é o contexto de mercado mesmo, como você estava falando. Antigamente, você só fazia jogo se você tivesse um contrato com algum distribuidor grande, né? Você tinha um licenciamento no console, você fazia jogo para Mega Drive, para Nintendo, mesmo que seja para Xbox 360, né? Enfim, era só nesse nível lá longe de você, né? Era um mercado muito difícil de fazer os jogos no dia a dia para pessoas, o que a gente chama hoje de jogo indie, né? De jogo independente. Agora ficou muito mais confortável fazer. Então, assim, apesar de estarmos num contexto nacional difícil de fazer jogo, jogo é taxado igual a taxação de jogo de videogame é a mesma taxação de jogo de azar, sabe, de jogo de loteria, se eu não me engano, é a mesma taxação de bebida, sabe? Cigarro, sabe, assim, o negócio é pesado. Hora, tudo que eu gosto, bebida e jogo. Grande nação. É tudo muito pesado, assim, então o pessoal para produzir jogo é caro. É caro do ponto de vista de impostos, né? Mas tem um cenário interessante que é a aplicação de jogos de videogame agora. Ela saiu dos consoles e estão muito mais aplicáveis em muitas áreas, né? Desde educação infantil, né? De acesso mobile, por exemplo, né? O mercado mobile já é mais do que 50% do mercado mundial de games, né? Então, assim, tem uma expansão muito democrática, vamos dizer. Ô, Barani, você não acha que com a vinda da Steam, né, da Origin, essas plataformas aí, você acha que não deu uma facilitada na compra? Você acha que não deu uma barateada, assim? A galera tá
comprando mais barato, assim? Acho que tá muito mais fácil. Muito mais fácil. Você consegue viver sem piratear, entendeu? Você consegue manter o seu console bloqueado e comprar as coisas sem muito esforço, sem precisar pagar com sangue, assim, né? Sim. Além, assim, o console ainda continua muito caro, né? Eu acho que isso Sim, o dispositivo e os jogos, né? Mas mesmo assim, né? Agora, você vê aquelas promoções, né, malucas que eles fazem na Steam, né, cara? Tipo a Summer Sale e tal, que você fala, nossa, cara, tem jogo lá, tipo, 50% de desconto, 60%, 70%, né? A galera acaba acumulando muito e comprando mais, né? Acaba estimulando, eu acho. Sim, e até o lance de publicar, né? A questão de... Eu pessoalmente, acredito muito em jogo indie, sabe? Porque, assim, jogos AAA, né, esses grandões, gigantes, é mais ou menos assim, imagina, você tem uma produtora de vídeo e você quer disputar com a Fox. O Rian tem uma produtora de vídeo. Por coincidência. Ué, tá falando pra mim, ué? Tipo assim, cara, eu tenho certeza que você faz projetos muito legais, mas você não precisa tentar disputar o mercado com um grande estúdio de Hollywood. Não, nem o foco, né? A gente consegue fazer uma produção para os clientes locais aqui e tal. Isso. E assim, até pouco tempo atrás, o mercado de game focava só nos grandes. Né? Até pouco tempo não, até, sei lá, 10 anos, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Né? Aí hoje em dia, como você falou, com o Steam, com até as App Store de modo geral, né? iOS, Android, esses caras que são plataformas bem distribuídas na sociedade, você consegue fazer jogo baratinho, né? Você consegue fazer... A maioria dos jogos importantes hoje são gratuitos para jogar e você compra dentro do jogo, né? Você compra... A galera fatura como é que fala? Nas compras, né, no jogo. Tanto que, tipo, saiu uma matéria esses dias, até tava comentando com o Rafael aí, que o PUBG Mobile foi um dos jogos mais rentáveis. Sim. Né? Não sei se é do ano e tal. Mas por quê? Porque o jogo é gratuito, né? Muito bem feito, na minha opinião. Sim, eu também gosto. E que, tipo, você vai comprar as coisas né, na loja deles lá, né? As microtransações, né? Exatamente. Você vê lá, tipo assim, eu também gosto muito de Dota. Né? Dota é um jogo que, tipo, a galera enche a grana. Mantém segredo, aliás. Põe dinheiro. Não é bom pra ser. Galera põe dinheiro legal, lá, cara. Não, põe mesmo, assim, não, quer ver, ó, eu tenho um filho de 10 anos. E ele tá jogando Fortnite agora, quando ele tá acordado e que não tá estudando, tá jogando Fortnite. Então, assim, de repente, cara, eu tô lá bem de boa, assim, assistindo televisão, quando eu recebo um SMS, assim, obrigado por comprar R$35 em V-Bucks. Não tá porrada nele. Eu falei, nossa senhora. Aí uma outra vez eu tava internado, pra você ter ideia, assim, sabe? De repente recebi 3 e-mails da Microsoft, assim, sabe? Comprovante de compra, um de 170, outro de 190, outro de 80 e poucos, assim, cara, gastou 400 quanto com o jogo. Tá, merda. E foi ele, assim, sabe? Só que segura, se levanta rapidinho, né? Vai pro hospital e vai atrás, cara. Tem que levantar daqui, senão eu tô falido. Mas você falou um negócio interessante, acho que existe uma lei, se eu não tiver enganado, tá? Que é uma lei que se aplica para empresas de televisão e também para jogos, que é aquela que a empresa que desenvolve, ela não pode distribuir. Por exemplo, hoje a Steam, a Valve faz o Counter-Strike, correto? Só que quem distribui é a Steam. Por exemplo, a Sky, ela não pode fazer uma série de TV, entendeu? No Brasil. Ela não pode, tipo assim, ela pode criar, mas a distribuição tem que ser feita por outra empresa. Entendi. Não sei se isso procede. Eu imagino até que tem alguma coisa nesse sentido. Eu não sei o teor da legislação nesse sentido, sabe? Mas eu já vi alguns casos assim mesmo. Né? Por isso que há esses mercados de Steam por isso que muitas empresas de jogos, eles estão preferindo
fazer o jogo, né, desenvolver todo o jogo, deixar ele gratuito e ganhar dinheiro com as microtransações. Ah, sim. Porque aí ele consegue diminuir o repasse do distribuidor intermediário. Que na verdade só faz a ponte, né, entre o consumidor final e a empresa do game. Né? Sim. Na legislação brasileira tem algumas brechas assim, complicadas de serem defendidas por empresas de games. Assim, né? Tanto é que sempre que tem, por exemplo, jogos de aposta mesmo, né, eles não podem ficar hospedados no Brasil, tem que ficar hospedados em algum outro lugar do mundo. Assim, sabe? Algumas transações são mais complexas do ponto de vista contábil, né? Enfim, então daí é bem delicado de... Quando você vai fazer um jogo de verdade, vou fazer e vou publicar ele, você tem que, muitas vezes, contratar uma consultoria, né, e tentar... Mas é mais difícil você legalizar o jogo do que fazer ele, né? Tipo isso. Mas só que em contrapartida, se você publica ele em alguma loja, né, Steam, por exemplo, ou na Play Store, você contorna essa necessidade de legalizar ele, né, porque tem uma parte do contrato que é entre você e a distribuidora, né, a Play Store, por exemplo. Então, favorece nesse sentido. Né. Mas, de qualquer maneira, ainda é complicado. Né. O que eu acho assim, o mercado brasileiro, né, ele é o segundo maior mercado do mundo. Consumidor de game. E a gente tem pouquíssimos desenvolvedores, né? Então tem um ambiente muito bacana para se desenvolver jogos de brasileiro feito por brasileiros, sabe? Para brasileiro jogar. Então a gente acaba tendo uma influência muito forte de fazer jogos que se pareçam com jogos americanos, europeus de modo geral, né? Alguns orientais. Mas assim que a gente começar a perceber jogos ou ambientações de jogos para o mercado brasileiro, que brasileiros se reconheçam nela, vai ser um outro degrau que a gente vai subir. Fizeram um tempo atrás, se não me engano, chama 171, né? Que é o do GTA. O GTA com ambiente brasileiro. Cara, muito mais legal, cara. Eu joguei ele um pouquinho, um dia, só um trechinho que fizeram, né? Pô, dá a impressão que eu tô na minha cidade. Assim, eu reconheço muito mais o ambiente. Pô, dá pra ter uma imersão muito mais legal. E você acha que... Como é que tá se desenvolvendo esse cenário no Brasil de jogos? Está evoluindo? Você acha que ainda está muito agarrado? Na tua visão, assim, como didático, né? Didata sobre... Você é um formador de pessoas que desenvolvem esse tipo de negócio, né? Sim. Assim, para mim, ele está em franca expansão. Está crescendo muito, e muito rápido. Né? E as pessoas não perceberam isso ainda porque, vamos pensar assim, que a gente está no momento em que tem muitos projetos que estão em desenvolvimento. E logo vão começar a aparecer grandes empresas que desenvolvem e entregam jogos no Brasil. Então, assim, é um cenário muito promissor. Se você pesquisar, por exemplo, LinkedIn, por exemplo, não pesquisar por desenvolvedor de jogos, né, porque não vai ter uma vaga assim clara nesse sentido, mas se você pesquisar por roteirista, pesquisar por modelagem 3D, ou por criador de level design, game design, enfim, especialista em game engines e tal, assim, sabe? Você vai ver que o volume de vagas aparecendo está constante, está em crescimento constante. Então, assim, fazer um curso, né, ficar bom em algumas das áreas do curso, você não precisa ficar bom em todas, mas se especializar em uma ou duas, né, e levantar a mão e esperar o vento te puxar, entendeu? Tá nesse nível? Tá nesse nível, né? Não é... Claro que, assim, a gente tá no interior, né? Aí no interior demora um pouco mais para chegar aqui perto da gente, né? Mas nas capitais e nos centros regionais, vamos dizer assim,
Cara, tem mercado para todo mundo. Se eu não me engano, eu vi uma matéria há alguns dias dizendo que o mercado de programação, né, tanto de game quanto de desenvolvimento, tem uma carência de quase 500 mil de profissionais. Caramba. Ô, louco. Com 500 mil vagas disponíveis até 2020, se eu não me engano. Só que aí a gente tem que avaliar no que você quer ser bom, né? Porque, assim, por exemplo... O pessoal também tem que, né, querer, né, fazer, né? Claro. E a impressão que eu tenho da profissão de games ela ainda não tem a primeira geração de referência, vamos dizer assim. Você não conhece um gamer, ou você não conhece um desenvolvedor de game bem-sucedido. Você conhece um engenheiro bem-sucedido, você conhece um advogado bem-sucedido. Ligado? Assim que essa geração voltar, né, vamos dizer assim, que sair da faculdade, for pro mercado e voltar para a sociedade como um profissional bem-sucedido e tal, não sei o quê, as pessoas falam, putz, o cara é desenvolvedor de jogo e tem vida tranquila, assim, você tem grana e tal, não sei o quê, e consegue viver disso. Aí os caras vão começar a perceber isso como um ambiente realmente promissor, assim, sabe? Só que tem esse gap, né? Tem que esperar o pessoal chegar um pouquinho, né? de volta ao lado. Também não pode ser que um cara desenvolvedor, ele não fica, tipo, famoso, assim, vamos supor. Não é que nem um cantor, não é que nem um ator, assim, um diretor de cinema, entendeu? Então, concordo. Até famoso até não é a questão, né? A questão é a referência local mesmo, assim, sabe? Tipo assim, você deve conhecer aí perto da sua casa, no seu bairro, um advogado que é famoso no bairro, mas é uma referência. Pô, o cara fez direito, o cara consegue se manter, tem bons rendimentos, consegue ter uma formação profissional bacana, faz quem sabe... O cara é bem sucedido, né? Bem sucedido. Assim. Eu acho que falta esse gap, assim, de encurtar isso. Quando encurtar, acaba. Repara que o de análise de sistema, por exemplo, né, o programador de computador, de modo geral, já aconteceu. Você já conhece programadores perto mesmo a gente no interior, né? Você já conhece programadores que você tem uma referência. Pô, o cara fez isso e se deu bem. Uhum. Né? O cara desenvolveu um aplicativo e tá ganhando dinheiro com isso. Ou então o cara trabalha numa empresa como programador e tem uma vida percebida bacana, assim, sabe? Assim, a impressão que eu tenho é que falta isso, sabe? Uhum. Mas é um mercado super promissor. Eu acho assim também que é uma das perguntas que eu tenho para fazer. Talvez essas pessoas, tirando a parte de fama, que eu acho que aí é muito assim, a gente deixa isso para artista, né? Mas pode ter muitas pessoas brasileiras desenvolvendo o jogo fora do país. Lá o mercado já chegou, né? Sim. Lá já está o mercado promissor. A terra prometida está fora, ainda não está aqui. Tem muita gente, assim, por exemplo, eu vi uma entrevista há um tempo atrás com o especialista por otimização da engine do Forza Horizon. Sei, de corrida. Ele é brasileiro, formado na PUC aqui em Poste Caldas. Então, assim, é um carinha perto da gente, né? A gente tem 2 alunos aqui no Unis, a gente tem 2 ex-alunos de ciência da computação que desenvolvem motor gráfico para processamento de imagem na França para carro autônomo, que não deixa de ser uma disciplina muito próxima de game, né? Então, você tem que fazer o carro jogar um jogo e ele não pode errar. O jogo da vida real, né? É o jogo da vida real. Assim. Se forgar ali, um abraço. Imagina. E é uma galerinha conhecida nossa aqui, ó, enfim, que formou aqui, que fez mestrado, doutorado aqui na região, e foi para a França em uma das pesquisas e estão tocando o barco lá, entendeu? Pra você ter uma ideia, é um pessoal que trabalha com placa de vídeo com 19 mil cores. Tá ligado? Eu nem imaginar um trem desse. É muito louco, assim, sabe? É um modelo diferente de core, assim, mas umas placas da NVIDIA, umas Tegra
esqueci o modelo agora, Tegra Teranã. Tá? E, cara, tem uma quantidade absurda de núcleos da placa, assim, sabe? Para poder conseguir fazer esse processamento de imagem nesse nível. É parecido com o que se faz em games, né? Uhum. E assim, quando você vai desenvolver um game, você já tem que pensar, né, no que você vai... Qual console, né? Ou então qual PC, de que nível que você vai poder rodar esse jogo, né? Pra Exatamente. conseguir. Tipo, você não pode exagerar nos gráficos, né? Sendo que, tipo, não, eu tô viajando, tá? Uhum. Mas tô imaginando. Assim, você criar um jogo que não rodaria numa tecnologia atual. Existe essa possibilidade? Não sei. Isso. Não, existia... Eu já acredito na máfia de fazer você trocar o hardware. Essa máfia existe. Ninguém me tira da cabeça. É uma realidade. Como diria Humberto Gessinger, né? Obsolescência programada. Não, mas assim, funciona assim. Como é que a gente começa a pensar? Agora, por exemplo, está rodando uma disciplina de desenvolvimento de jogos. Aqui, eu sou professor dela aqui na ciência da computação aqui em Varginha. Uhum. No primeiro momento, o pessoal decide a estratégia principal do jogo, o esboço de roteiro e tal. Beleza. O segundo pensamento depois disso é que estilo de jogo você vai fazer. Vou fazer uma plataforma 2D, vou fazer um Infinity Run, aquele tipo Agente Dash, que fica correndo eternamente. Eu vou fazer um jogo 3D com câmera fixa, sabe assim, decide características do game. Ótimo, Então tá. Com as características definidas, qual engine, qual motor de game vai se adaptar melhor àquilo que você tá fazendo? Então eu quero fazer, por exemplo, com Unity 3D. Ótimo. Não é que você quer fazer com o Unity, é que o Unity aderiu melhor àquele tipo de jogo. Parabéns pra você, escolheu o Unity, ótimo. Aí de Unity você consegue exportar para qual ambiente? Não, eu consigo exportar para mobile, ótimo. Então, depois que o seu jogo estiver pronto, ou quase pronto, né, do meio para frente do jogo, você vai começar um processo de otimização, de polimento, vamos dizer assim, de, por exemplo, diminuir o número de vetores numa casa, por exemplo, para ela ficar mais leve, para poder processar mais fácil no mobile. É tipo quando você vai modelar alguma coisa em 3D, você diminui os polígonos para ficar mais leve a renderização e tal. Isso, é exatamente isso. Só que aí você começa a pensar assim, então eu vou usar Unity para exportar para Windows. O Windows vai rodar com DirectX. Uhum. Qual versão do DirectX que eu tenho que esperar na máquina do cara? Eu vou rodar para 11, para 12, para 10? Vou rodar para tal versão. Ótimo, então você vai aprender sobre DirectX, né? E otimizar a sua compilação do seu game para aquele DirectX. Eu vou rodar em outras plataformas, por exemplo, para Linux. Meu ambiente gráfico normal é Linux. Então o Linux usa OpenGL. Então eu tenho que otimizar para OpenGL. Você tem várias ferramentas que fazem isso semi-automático, entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, eu tava acabando de pesquisar, para poder preparar a pauta aqui mesmo, lançaram agora há pouco tempo o Opera GX. Opera GX. Que é o primeiro navegador feito para game. Eu uso o Opera para navegação normal. Isso, então o Opera lançou agora, a Opera Software lançou o Opera GX. Opera GX é a versão especial do navegador Opera desenvolvida especificamente para complementar a experiência no jogo. Inclui recursos para você aproveitar ao máximo os jogos e a navegação. Você consegue ao mesmo tempo jogar e navegar com otimização de processamento, com tanto o DirectX quanto o OpenGL rodando super bem lá dentro do Opera, enfim. Aí é uma outra plataforma diferente, né, que dá para... Isso aí deve ser mais para os streamers, né, que usa sempre o bate-papo, né, no navegador enquanto está jogando. Se eu não me engano, ele otimiza, por exemplo, assim, se você quer rodar algum jogo no navegador, jogos de navegador. Entendi. Porque tem um lance que está começando a solidificar agora, que chama WebAssembly. WebAssembly é
um conjunto de instruções que os navegadores vão passar a interpretar, alguns já interpretam, que você consegue compilar o seu jogo com a performance padrão, mas rodando dentro do navegador. Sabe? Então, assim, pra quem é das antigas aí, é o que o Flash faz. Pode crer. Eu joguei muito joguinho de Flash. Então, só que heavy metal, assim, sabe? Top, né? Aquela renderização tosca do Flash que agarrava tudo, arrebentava a memória, enfim, não. O WebAssembly é um negócio que vale a pena acompanhar. Você passa a rodar aplicações executáveis, né? Vamos dizer assim, um exe da vida, dentro do navegador. Ó. É bem bacana. Flash era muito pesado, né, cara? Muito. Nossa senhora. Eu não Morreu gosto do na Flash. tecnologia. Graças a Deus. Bate na madeira aí pra ele não voltar. Assim. Depois do HTML5, cara, tipo assim, eu falo do Flash mais por causa de site também, né? Que a galera fazia muito site em Flash. Puta merda. Sim. Aí a galera, depois do HTML5, acabou com esse trem. Pois é. Aí você pega assim, as engines, né, de cada navegador, né? Tem lá Chrome, Edge, Firefox e o WebKit, por exemplo, né? As engines deles começaram a perceber que, cara, eles têm que fazer direito a parte de compilação do HTML, tem que rodar direito, com performance, com baixo consumo. Aí muitos deles jogaram fora os projetos e começaram de novo, né? A partir do Chrome. O Chrome fez isso, foi o primeiro deles a chutar o balde, né? Uhum. Quem desenhou esse cenário todo foi o time do Opera. Né? O que fez a web evoluir até hoje, cara, foi o da Opera. O Opera é ninja, cara, desde sempre, desde o começo. Tá? Eles que fazem a web evoluir de modo geral. O bacana é que, tipo assim, eles fazendo, a galera tipo, tem que seguir, né? Não, todo mundo vai atrás, entendeu? Todo mundo vai atrás. Todo mundo vai atrás. E melhoram, né? O Chrome, por exemplo, tem melhorias muito, muito fortes em relação ao processamento de imagem, por exemplo, dentro do navegador, muito bacanas em relação ao Opera. O Chrome é ninja, cara. O Chrome é bom pra caramba, assim, sabe? Só acho que ele tá dominando muito o mercado hoje em dia. O Chrome usar só quando é necessário, porque eu acho que o Google tá muito invasivo, assim, sabe? Deixa eu usar a gente coisa. até fez Eu vi o podcast sobre isso e tal. Cara, é que negócio, se você quiser usar, beleza, mas tem que vender tua alma, né, cara? Você tem que deixar tudo lá, cara. Quando né? você vai ligar, quando você vai apertar o power do computador, assim, na hora que você aperta, assim, vê uma agulha fina e tem uma gotinha de sangue no power. Assim. Pagando bem, eu vendo minha alma. Facilitando a minha vida, aqueles assim. Ô Alberani, pegando essa deixa aí de acabar escolhendo, né, qual plataforma de você acabar lançando o jogo que você está desenvolvendo, na atualidade, qual plataforma que você acredita que seria mais rentável para lançar os jogos? Cara, de longe, mobile. Mobile é a de entrada mais fácil, a de retorno mais rápido. Você consegue fazer jogos bacanas de uma pessoa só. Depois você procura no YouTube, então no Google aí, jogos de um desenvolvedor, jogos de uma pessoa só lançados. Tem vários jogos lucrativos que um carinha só fez sozinho em casa, de boa, num fim de final de semana. Uns 20 final de semana, talvez, né? E lançou mobile, tá? Porque a entrada é muito mais simples, é muito mais fácil, é bem bacana. Você não acha que, tipo assim, também o mobile vem, até por, né, esse exemplo que você deu do seu filho também, tipo assim, as crianças ficam lá com o celular e tal, e tipo, vai comprando e você nem vai vendo. Cara, não, certeza. Se você pesquisar, por exemplo, na Play Store, e você achar, por exemplo, Cara, eu esqueci agora como é que chama a desenvolvedora. Aqui, ó, Baby Bus Kids. Cara, depois pesquisa pra você ver na Play Store. Chama Baby Bus Kids Games. Cara, eles têm 90 games. 90 games publicados. E que usam basicamente a mesma mecânica, ou seja, os caras não tem que reinventar a roda de nada. Aí você vai ver, cara, é tudo joguinho de criança de 5 anos, sabe? É joguinho assim, apague a vela do aniversário do panda.
sabe? Você é o panda policial, prenda os bandidos, sabe? Nossa. Que tem uma mecânicas de criança mesmo, é um público muito infantil, cara, que deve render uma grana absurda pros caras. Que aí você vê assim, vou pegar um no chute aqui, quer ver, ó? Meu Hospital. Chama Meu Hospital Dr. Panda. Né? Caramba. Ele tem 70 mil avaliações de estrelinha. Ele é avaliado com 4 estrelinhas. Aí vamos ver aqui downloads. Cadê aquele listinho de downloads? Ó. Ele tem mais de 10 milhões de instalações. Tá ligado? 10 milhões de instalações de criança de 5 anos, que a criança fica jogando aquilo o dia inteiro. Então a cada. Cara, a 25 população de minutos- São Paulo é 12 milhões de habitantes. Então, cara. 10 milhões, cara. Tá ligado? Esse é um dos 90. Cliquei à toa, assim, ó, cliquei lá. Sabe? Aí, esse jogo ele é gratuito. Ele tem lá, dentro do aplicativo, de vez em quando aparece um pop-up lá pra poder comprar umas coisas. E tem itens de R$3,40, R$3,40. Sabe? Cara, aí faz as contas. 10 milhões, R$3,40, sabe? Nossa, Esse carinha só, assim, sabe? Esse joguinho. Eu vou pegar um outro aqui, eu vou pegar um mais... e é um cara que fez sozinho, Tipo nesse assim, caso. jogo simples, né? Jogo mega simples. Só que assim, aí esse pessoal não deve ser sozinho. Deve ter uma equipe mesmo, mas uma equipe pequena, eu acho, não é grande, não. Vamos pegar aqui, ó, Aeroporto do Bebê. Ó, 12 mil estrelinhas. Vamos ver aqui, ó. 5 milhões de instalação. Tá louco. Tá ligado? Esses caras têm 90 games desse tipo. E todos esses 90 com média de 10 milhões. Faz a conta, tá ligado? Muita grana, velho. Cara, Ó, muita Esse, grana. ó, só de AdWords, de propagandinha, sabe? Nossa, os caras devem faturar ferozmente. E eles são da China. Ó, o endereço de contato deles aqui chama Chinês. Fuzhou Cross Strait Creative Garden. Fuzhou City, Fujian, China. É o endereço dos caras. Impressionante. Então, os caras pegaram a manha. Aí, o que eu acho interessante do mercado é assim, se você achar o nicho, achei o nicho. Esse nicho, por exemplo, é o pessoal que pode ser criança, por exemplo, criança até 5 anos. Achei, aprendi a fazer cara, é só ir mudando o tema. Você muda o tema, vai lançando um por semana, pá. No final de um ano você tem 30, 40 jogos e que passam a gerar uma receita totalmente sem esforço nenhum, porque você não vai evoluir o jogo, você não vai precisar atualizar o jogo, você não vai precisar mudar nada. Então, assim, a criança vai jogar por um tempo e vai deixar de jogar e depois vai lembrar de novo e jogar de novo. Então, assim, se ele tiver uma temática genérica, o tempo todo passam a existir crianças de 5 anos, né? O tempo todo, né? Sempre, né? Algumas vão para 6, outras vêm de 4 para 5, e o seu público se mantém. Então, assim, o canal é esse, cara. Eu fico vendo assim, meu filho mesmo já baixou alguns jogos aqui que eu vejo ele jogar, que eu falo, nossa, velho, coisa sem graça, velho. Você gosta. Ele acha o máximo, né? É isso que eu acho Acho impressionante. massa, cara. Tem um dos mineirinhos ali que os caras não faz outra coisa a não ser pegar dinheirinho, assim, tipo, você vai evoluindo os carinha. Só. Tem um jogo aí que acho que basicamente todos vocês já devem conhecer. Ele chama Subway Surfer. 3 linhas, o bonequinho fica andando, tem que pular os obstáculos e pegar moeda, né? Isso. Eu não sei nem contar. Depois você joga aí, eu não sei contar essa cifra aqui de quantidade de instalações. Mas eu acho que é 1 trilhão, eu acho. Caralho. Mais de 1 bilhão. É mais de 1 bilhão de instalações. Meu Jesus amado. Não tem cabimento, cara. Cara, e é o que o Alberani falou aí, o jogo não muda. É a mesma temática de você, ou melhor, a temática muda, mas é a mesma programação mecânica. De tá pulando o obstáculo. O que vai mudar é a textura ali, uma cor de algum item, um item diferente, mas a lógica é a mesma. Então, assim, é uma coisa que a gente fala muito durante o curso, por exemplo, né? Você tem que sacar
é como aplicar as tecnologias para poder resolver um certo problema da mecânica do jogo. Então, por exemplo, assim, vou fazer esse Infinity Run, por exemplo, do Subway Surfer. O cara vai correndo infinitamente, sem nunca parar, e a partir daí eu vou criando condições de ficar mais desafiador, menos desafiador. Repara pra vocês verem, assim, ó, tem uma mecânica do tipo assim, se o jogo for de fase, ele tem 3, 4 fases fáceis, você passa, aí na quarta, quinta você encrava. Não, aí é difícil. Aí você até estressa, assim, tá? Tenta passar, não é difícil, volta, vai, vem. Aí você passa dela. Passou, você fica felizão, assim, sabe? Aí você acha que você tá bom. Aí tem outras 3 fáceis. Aí você passa outra, fiquei bom pra caramba, agora tô bom pra caramba. Quando vem, crava de novo em outra. Assim, essa mecânica é o que a gente chama de level design. Como é que a gente desenha, como é que a gente projeta o nível. Isso é uma disciplina que você estuda mesmo, se você entende características psicológicas. A gente, por exemplo, aqui no curso a gente está fazendo uma parceria com o curso de psicologia para poder começar a estudar classificação psicológica de personagem. Na verdade, como é que vicia as pessoas, né? Que o jogo é viciado. Ele deixa o cara viciado. O máximo possível. Não tem outra explicação, cara. E fazer o cara gastar dinheiro. Mas o vício faz o cara gastar, né? E aí, tipo assim, aí fica difícil pra caramba, aí você fala assim, nossa, não consigo tal, que isso aqui que eu vou fazer, vou gastar, pra passar a fase. Certeza. Aí, Porque o vício, cara, é uma coisa que não tem como o cara, ele fica ali preso, é um labirinto sem fim. Certeza. Do cara, de ficar jogando e passando de fase, aí vem as inteligências artificiais que começam a ver como é que você joga. Eu lembro disso naquele Shadows of Mordor, que você lutava com o boss, se o boss ganhasse de você, ele subia de nível, ele ficava mais difícil. Né? Tipo assim, ele se aprimorava automaticamente, ele não ficava a mesma coisa da última vez que se enfrentou ele. E aí eu achei isso assim, falei, cara, agora mesmo o jogo vai começar a te pegar na tua mão e falar, que você tá errando isso daqui, sabe? E a inteligência artificial para jogo é uma bacana que boa parte dos jogos que a gente joga, jogos de plataforma, jogos de console, de modo geral, jogos maiores um pouco, toda a inteligência artificial desses jogos quase sempre são feitas com uma linguagem de programação brasileira. Não sei se vocês sabiam disso. Não, sabia não. Então, Lua. O quê? Tem uma linguagem que chama Lua. L-U-A. Lua mesmo. Né? E Lua é uma linguagem brasileira, feita na PUC também. Na PUC do Rio. E é uma linguagem antiga, cara. A pessoa usa muito. E ela tem uma performance muito boa. E ela é muito usada para fazer algoritmos genéticos, para poder fazer rede neural, para dar um pouco de inteligência para personagens em jogos. Então, você usa a linguagem, uma linguagem brasileira, né, para desenvolver a inteligência artificial dos caras nos jogos. É bem bacaninha. Que bacana, cara. O Alberani. E, assim, voltando mais, igual você está citando nos cursos, várias matérias, né? Como é que funciona o curso, assim, de desenvolvedores? Como é que ele funciona, né? Para quem é curioso. Funciona assim, ó. A gente forma programadores de jogos, né? A gente não vai formar designers de jogos. Então, o foco não é a parte artística de jogo, é a parte de programação, né? Então, dentro da parte de programação, o aluno tem todo o conceito de programação como se fosse um curso de desenvolvimento mesmo. Então, programação orientada a objetos, mistura de dados, inteligência artificial, banco de dados, a parte de engenharia de software, você analisar o software mesmo, né, e pensar o jogo como um software, você fazer essa análise dele. Então tem essa parte de programador pesada e a parte de game pesada.
Então, o balanço do curso de jogos é essas duas grandes áreas. Na parte de game, por exemplo, a gente tem disciplinas como animação digital. Então você aprende como é que funciona o processo de construção de animação, né? Tanto de animação 2D, quanto de animação com stop motion, qualquer tipo de animação, ou animação 3D. Você tem a parte de criação de conteúdo, né, do jogo, né, para o jogo ficar um pouco mais encorpado, que é roteirização, storyboard, personagens e mundos. Como é que você decide o mundo? Quais são os mundos possíveis? Faz um estudo mais profundo sobre, como eu falei, né, características psicológicas do personagem. Como é que você posiciona ele, né, dentro daquele ambiente psicológico? Não sei se vocês já jogaram, tipo, Inside. Tem uma produtora que chama Playdead. Já, eu tenho. Inside, ele tem a versão que ele vai andando, né? Vai fazendo as missões lá. Tem na Steam, cara, eu tenho. Ele é um jogo indie. É muito legal, assim, tanto o Inside quanto o Limbo. O Limbo é mais antigo. Só que o Inside parece que ele tá fugindo, não é? Isso. E o Limbo já é meio que Revolução Industrial. Isso. E os dois são indies, não são? São dois indies. E assim, são jogos que tem uma cadência psicológica muito bem traçada, sabe assim, de psicologia mesmo, né? Além disso, a gente tem, assim, por exemplo, a parte mais técnica, né? Que é a disciplina só para estudar os motores de games, os game engines. Então, a gente estuda Unity 3D, Unreal, tá, se não me engano, lá tá na versão, não sei qual é o Unreal, acho que é 3 ou 4. Unreal, CryEngine. CryEngine é um negócio que vale a pena testar, galera. Então, assim, se você puder baixar o CryEngine na sua máquina e rodar, cara, é muito bacana de fazer cenário igual no Crysis. Tá ligado? Crysis? Você consegue fazer aquele cenário lá sem muita complicação, assim, sabe? CryEngine Ele é tudo autodedutivo, assim? Você não precisa entender muito de programação? Não, ele é para desenhar. Você arrasta a árvore, coloca lá, pinta o morro, pinta a água e dá play, aí a engine já faz a física funcionar, né? Então, assim, o vento sopra, a árvore balança, a água cai e espirra, sabe assim? É um negócio muito, muito... Como eu falei, né? Hoje em dia é muito mais tranquilo de fazer o jogo. Sabe? E bonito. Só que assim, você faz no CryEngine, ele é bonitão e tal. Na hora de otimizar para uma saída, né? Eu quero rodar em Xbox One. Ótimo, aí você tem todo um processo para você otimizar para ele rodar bem lá. Né? Mas faz também. Né? Esse Unreal aí é fudido, né, velho? O Unreal é bem legal. É complicadão. Então, é médio complicado. Né? Não, assim, ó. Entende é fácil, né? Não, eu falo que assim... Tá fazendo nada em casa, um churrasco e programando. Não, mas acho que é uma coisa que eu sempre falo às vezes assim, ó, o fácil é fácil, o difícil é difícil. Sabe assim, eu quero baixar o Unreal e fazer, por exemplo, um joguinho de paintball FPS, assim, sabe? Cara, é meia hora. Sabe assim, meia hora você faz um joguinho de paintball com 2 personagens de cada lado, pessoas jogando, um atirando no outro. Quem acertar o outro primeiro ganha. Entendeu? Assim, meia hora você faz sem saber programar. Beleza. Daí, né, desse paintballzinho lá, pequenininho e tal, rapidinho, facinho de fazer. Pra sair, por exemplo, pra Fortnite. Né? Aí o passo é longo, né? Pô, Fortnite é tenso. Você tem que fazer 200 caracteres, 200 personagens diferentes. Tem que fazer cenários complexos, você tem que fazer regras complexas, você tem que, sabe assim, fazer a parte de server, né, do server side, né, de fazer todo o back-end do jogo. Aí o negócio fica importante, fica monstro, né? Mas aí, então, o fácil é fácil, o difícil é difícil mesmo, continua sendo. Mas é muito mais fácil do que era antes, entendeu? Antes era facilitar a sua vida, né? Deus me livre. Mas aí, assim, aí dentro do curso você tem essa trilha. Você aprende a programar computador, independente de ser para jogo. Você aprende todas as características de jogos, né, de desenhar o nível, de projetar o nível, de projetar
o jogo como um todo, de saber usar as principais engines do mercado, 2D e 3D. Você aprende a escrever a história do jogo, a modelar 3D, né, a gente usa basicamente Blender para poder fazer modelagem 3D. E no final, o seu TCC, né, o seu trabalho final de conclusão de curso, é um game publicado. Então você desenvolve o game e publica ele em algum lugar. Pode ser na Steam, pode ser na Play Store, na Apple Store, pode ser na Congregate, né, que é uma loja muito bacana, chama Congregate, com K. Congregate, que é uma loja para games indie, principalmente feito com engines 2D. Né? Tem uma engine muito bacana que a gente vê no curso, é gratuita, open source, e tem resultados muito legais, que ela chama Godot. Godot, mas a gente fala Godot, ela é francesa. Uma engine muito bacana também, que dá uns resultados muito bonitos, mesmo para games 2D. É bem legal. Tem uma engine brasileira também que a gente vê na curso também, que ela chama Etanon. Ué, quase que etanol, pô. Não, mas o símbolo dela já foi uma garrafa de velho barreiro. Essa é curta. Né? Eu cheguei a conhecer o cara que desenvolvia ela, ele chama André Santi. Cara, um cara bom pra poder chamar pra um podcast, cara. Opa! Vamos até anotar aqui como é que ele chama? Ele chama André Santi. Ah, beleza. Ele tem alguns joguinhos dele, são crianças também. Ele tem, Magic Rampage. Jogaram Magic Rampage? Não. Magic Rampage. Ele tem um site próprio, chama asantigames.com.br. Isso mesmo. O Magic Rampage, por exemplo, ele tem 5 milhões de instalações. Ah, cara, esse jogo já foi jogado pelo pessoal do Jovem Nerd, não foi? Acho que já. Acho que. Não, foi sim. Eu sei qual que tá falando. Tem o Portal também, e esse jogo foi feito com a engine dele, com a Etanon. Que legal, cara. Cara, ele é bem bacana. Ela é feita para gráficos 2D, mas quando você renderiza ela feitos 3D em gráficos 2D. Tipo assim, você tem 3 elementos que estão distribuídos no cenário, e você acende uma tocha, por exemplo, a engine faz a sombra nos elementos na posição correta faz efeitos de sombra, faz shader, um monte de coisa. E você programa ela com uma coisa parecida com C. É bem bacana. Mas uma coisa que é interessante, por exemplo, assim, de outros contextos, né, que a gente aplica games. Eu tenho uma disciplina no curso de fisioterapia. Cara, eu não saco nada de fisioterapia, assim, só de tecnologia. E a disciplina lá é de reabilitação virtual. Então é uma pegada assim, de como que você faz game para poder recuperar um cara que teve um AVC. Que louco. Cara, que bacana. Tem umas coisas muito legais, assim, de como é que a gente introduz todos os conceitos de gamificação aplicado a outras áreas, né? Enfim. É uma coisa que a gente tenta passar para o aluno isso também, né? Tem esse mercado, é um mercado fora de forma de game mesmo, né? Tem um mercado que você aplica gamificação em ambientes que você tem uma resposta muito forte da sociedade, né? Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo de uma menininha tomando uma vacina usando um óculos de realidade virtual. Nossa, fantástico, cara. Tá ligado, cara? Imagina. Muito da hora. Parece uma menina num mundo fantástico. Ela fala que a menina vai se tornar uma heroína e tal, que ela precisa só tomar um negocinho que não vai doer nada e tal. Mas é graças aos jogos também, cara, que as pessoas aprendem a pilotar avião no simulador. É verdade. É verdade. E a dirigir carro também, né? Berani, e quais dicas e recomendações você daria
o pessoal que tiver interesse em buscar esse tipo de trabalho, né? De desenvolvimento de games, programação, o que você recomendaria o pessoal começar? Eu recomendo basicamente a pessoa tem que estudar, tem que se especializar nisso, não dá para ser amador, não dá para colocar a cara na janela e deixar o vento bater, entendeu? É difícil isso, né? Então, o caminho é você escolher alguma área e começar a aprofundar os estudos nela, porque a gente está num cenário, ele é muito lúdico, então dá a impressão que é tudo bacaninha, que é tudo, é só arrastar e tá valendo, sabe assim, e não é, cara, ele é muito técnico, é um ambiente muito especializado, né? Então, quando você desenvolve um jogo um pouco mais complexo, você precisa de artistas que entendam o que estão fazendo, você precisa de programadores que entendam o que estão fazendo, você precisa de pessoal de infraestrutura para poder manter os seus servidores com características de gamers, né, de entender detalhes de infraestrutura de rede para game, né, para saber que ping mais do que 100 milissegundos é impossível, é impensável. Então, assim, você tem que se aprofundar nisso. Então, o caminho é você se especializar, né? E um dos caminhos, o caminho mais legal que eu acho é fazer o curso de desenvolvimento de jogos EAD aqui no Unis. É mó bacana. Já vai. Ó, já vai. Tchim. Ele ensina. É à distância. É à distância? Oh, que bacana. É à distância, então. Eu tenho um aluno, por exemplo, de. Eu acho que assim, tem tudo a ver se é à distância, né? Porque aí o cara desenvolve jogo online e tem que ir pra dentro da sala de aula. Pois é. A gente fala no EAD aqui que a distância é um estado de espírito só. Sabe? Porque você pode estar convivendo com a mesma pessoa na mesma casa e tá totalmente longe dela, cara. Em contrapartida, assim, eu não conheço vocês e a gente tá pertinho já, estamos até marcando de jogar junto, tá ligado? Então, assim, é uma questão só de estado de espírito. Eu falo. Agora você terminou até filosófico, viu? Porque não adianta nada estar no mesmo ambiente e tá longe, né, cara? Mas os jogos unem as pessoas. Por mais a comunidade ter muito hater, né, muita gente se conhece jogando. Certeza. Ó, Alberani, muito obrigado, cara, pela sua participação aí. Te agradeço de coração mesmo. Sua disponibilidade. A gente ficou ensaiando aí para gravar. É um assunto que a gente gosta, domina na parte de jogadores, de players, né? Opa! Mas assim, tem tudo a ver com o nosso podcast, como é que desenvolve, cara. A gente estava conversando nos bastidores, muita gente não sabe que esse curso é um curso superior, que esse curso tem aqui na nossa cidade, que a gente está gravando. Então, assim, é muito bacana, cara. Eu acho fantástico o curso de desenvolvedor de jogos e se você quiser deixar aí seus contatos, sua rede social, o pessoal quiser entrar em contato, pode usar a oportunidade aí. Bicho, eu que agradeço, eu tô disponível para poder falar disso, de outros assuntos, é só me chamar que eu tô dentro, né? Gostei muito do papo, achei muito bacana, curti muito a dinâmica do podcast, né? Fiquei muito feliz por ser convidado. O pessoal me acha fácil, né? Eu falo que ter nome estranho tem essa vantagem. Para Alberani no Google, só tem eu lá, entendeu? Mas só é assim, tem um vereador no Acre, em época de eleição, ele vem para a primeira página. Chama Alberani Borba Sobrinho. Aí não é esse, é o outro Alberani, tá ligado? Assim, fica eu e ele só disputando a primeira página do Google. Mas vocês me acham fácil em Twitter, @Alberani, né? Alberani@hotmail, Alberani@gmail, Alberani, facebook.com/Alberani. É bem fácil mesmo, te achar. Detalhe, em algum momento do áudio aí você me chamou de Aldebaran, né? E eu sou de Touro, tá ligado? Eu sabia, eu uso essa técnica dos Cavaleiros Zodíacos. Isso é o desenvolvimento que eu tenho de jogo. Super, muito legal, cara. Obrigado mesmo, viu? E obrigado também, Rafael, pela sua participação. E se quiser deixar suas redes sociais, Tinder, CEP, o meu nome não é tão único quanto
igual o Berani aí, mas a grande maioria aí das redes sociais é @RafaelAguiar, né? Não somos muitos, né? Mas eu que agradeço. Não vale nada. É verdade. Eu agradeço aí o convite, tá? Sempre que precisar, eu estou à disposição. E agradecer aí, né, pelo bate-papo aí com o Berani, que são poucos profissionais, né? Que a maioria das pessoas conhece, né, nessa parte de programação de jogos, né? E sinceramente, eu desconhecia aqui em Varginha, eu desconhecia que existia esse curso, ainda mais no Unis. E agora já tá sabendo. Sim. EAD.unis é do BR, que é você fazer a inscrição lá e fazer faculdade lá. Show de bola. Obrigado, viu, Rian? Meu negócio. Valeu, galera. Muito obrigado a todos aí. Vamos lá para o nosso encerramento, nosso GeekCast número 28. Aí é muito legal falando sobre desenvolvimento de jogos. E se você quiser ouvir mais dos nossos podcasts, os outros 27, é só entrar no www.falageek.com.br, no nosso Facebook, é facebook.com/falageekoficial, no Instagram é @falageekoficial, e se você quiser mandar qualquer sugestão, pauta, quiser participar conosco aqui, é só mandar um e-mail no contato@falageek.com.br. Estamos com uma audiência muito legal, cara. A gente falou no podcast passado, estamos aí com um projeto de transformar em um programete de TV e também estaremos na rádio Itatiaia. Em breve a gente vai estar aí colocando o nosso programa no ar, beleza? Agradecer a todo mundo aí que nos ouviu e até logo. Valeu e fui! Valeu, galera. Falou. Acesse já o nosso site www.falageek.com.br. Fala Geek, pra quem é geek de verdade.